você, meu nome é Henrique e nesse vídeo eu vou te dar 5 macetes para você operar com suporte e resistência do jeito certo. Suporte e resistência é o feijão com arroz mais simples e básico possível que não tem erro. Se você fizer do jeito certo, vai funcionar. O problema é que a maioria das pessoas ficam procurando estratégias mirabolantes e complexas sem nem dominar o básico antes, que é suporte e resistência, e sem aprender a operar com a estratégia mais simples e básica possível. Caso você caiu aqui nesse vídeo de paraquedas e não sabe o que é suporte e resistência, na descrição desse vídeo vai ter a sequência de aulas que você deve assistir caso você seja um iniciante e está começando isso daqui do zero. Então tem uma playlist aqui para iniciantes, onde você consegue entender desde o zero até você começar a evoluir no conteúdo e entender o gráfico e analisar o gráfico. Então se você caiu aqui de paraquedas e não entender muita coisa, clica aqui embaixo. Lembrando que qualquer estratégia que você venha aprender e testar, teste antes na sua conta demo. Porque o jeito certo de você usar a conta demonstrativa, né? Conta demonstrativa, é você se expor ao gráfico real sem ter riscos de perder o seu capital e testar as mais diversas estratégias. Se você também não tem uma conta na Cotex, você pode criar no link aqui embaixo. A Cotex tem essa opção de você criar uma conta e ter uma conta demonstrativa lá dentro. Então você pode colocar o seu dinheiro real e pode usar o dinheiro da conta demonstrativa. Você não vai ter ganhos nem perdas dentro da conta demonstrativa, mas você consegue treinar e entender as estratégias sem expor e sem arriscar o seu capital. Então é a maior recomendação que eu dou para todo mundo. Então clica aqui embaixo, assiste a sequência de vídeos caso você não assistiu, cria sua conta na Cotex, usa a conta demo e testa tudo que eu te falei aqui. Depois volta e conta a tua experiência. Lembrando que isso não é uma recomendação de investimento e eu não me responsabilizo por atitudes irresponsáveis tomadas por terceiros. O meu intuito aqui é educar e expor os meus erros, estratégias e coisas que funcionaram comigo dentro do mercado financeiro, tá bom? Bora lá, editora, solta aquele pi. 5 macetes para você operar com suporte e resistência do jeito certo. E a primeira coisa e a mais básica é você buscar ativos que estão laterais em tempos maiores. Como assim tempos maiores? Vou te dar um exemplo. Se você opera no gráfico de 15 minutos, você quer buscar ativos que estão laterais no tempo de 1 hora. Se você opera no gráfico de 5 minutos, procure ativos que estão laterais no gráfico de 15 minutos. Por que você deve sempre buscar os ativos que estão laterais no tempo maior? Primeiro, porque se você quer operar com suporte e resistência, o gráfico ele tem que estar preso a uma certa região, mais ou menos como isso daqui. Então você percebe que o preço ele chegou nesse fundo várias vezes e sempre segurou aqui nessa região de topo. Então a gente quer olhar para um gráfico maior e encontrar essas regiões, porque quanto maior o tempo gráfico, mais forte vai ser aquela região. Então se você vai operar no tempo de 15 minutos, procura ativos que estão laterais no gráfico de 1 hora. Se você vai operar no 15 minutos, ou nos 5 minutos no caso, né? Procura ativos que estão laterais no gráfico de 5 minutos. Então você quer buscar algo mais ou menos assim. Isso aqui é um ativo no gráfico de 15 minutos. Então, olha como ele tá lateral aqui nessa região, sombra, 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 sombra. E olha aqui, isso aqui é os 5 minutos. Aqui eu já fiz as marcações de suporte e resistência. Se você não sabe como marcar as regiões de suporte e resistência, eu posso fazer um vídeo só dedicado a isso, né? Sobre como marcar suporte e resistência do jeito certo, do jeito simples, para você marcar e entender do jeito certo. Eu recomendo muito que você veja o vídeo anterior a esse, onde eu mostro estratégia para você operar no gráfico de 15 minutos e é bem interessante. Eu mostro um pouco sobre as marcações lá também, tá bom? Então quando você tem uma visão maior do gráfico, você consegue, peraí, se tá respeitando no 15 minutos, a chance de respeitar nos 5 minutos é muito maior. Então busque ativos que estão laterais. Se você pega um ativo que tá assim, esse ativo aqui tá fazendo topos e fundos mais altos, então a tendência de alta. Você não quer pegar ativo e tendência, você tá operando suporte e resistência, você quer ativo lateral, você quer isso daqui, você quer o ativo, preso, topo, 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 fundo, 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 ele preso dentro da região. Você não quer pegar um ativo em tendência. Se o ativo tá em tendência, opera tendência. Se o ativo tá lateral, suporte e resistência é o básico, não tem erro. Então o primeiro macete começa na escolha do ativo. Você nunca vai conseguir operar suporte e resistência em um ativo que está subindo ou descendo em tendência, tá bom? Segundo macete que você tem que prestar atenção é suporte e resistência são regiões e não são linhas. Eu já vi muita gente chegar aqui no gráfico, a pessoa chega aqui no gráfico, pega uma linha, coloca uma linha aqui bem no final e fala, pronto, isso daqui é a nossa zona de suporte. Ela espera o preço chegar na zona de suporte. Sabe o que acontece? O preço vem, desce, 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 tocou uma vez, só que não toca de novo e depois ele começa a subir. Então o preço por várias vezes chega próximo ali e volta. Então suporte e resistência, você tem que entender que tipo assim, suportes são regiões onde tem muitos compradores e resistências, regiões que tem muitos vendedores. Então não são linhas, são regiões. Então por que eu traço mais ou menos assim, desse jeito? Porque como é que eu faço, né? Resumindo para você como é que eu traço. Se eu tô analisando o gráfico de 15 minutos, eu traço as sombras aqui no tempo de 15 minutos. Eu vou explicar um pouco mais aqui na frente. Então o que é que eu subentendo? Eu pego as sombras, a região das sombras e entendo que se o preço deixou muitas sombras aqui nessa região, quer dizer que o preço
preço sempre fechou acima disso daqui. Isso quer dizer que aqui dentro dessas duas linhas aqui, entre essas duas linhas, é uma excelente região de suporte. Nesse caso não é tão boa assim, né? É bom quando tem muita sombra. Deixa eu ver se eu acho um exemplo aqui, ó. Aqui. Bom, se você pega a linha horizontal e coloca uma linha aqui no final, veja que o gráfico só tocou aqui uma vez. Então você tem que entender que isso daqui é uma região inteira de suporte, ó. Como é que você pode marcar isso daqui? Você pega, bota um retângulo, marcando o corpo dos candles aqui, tentando achar qual foi o ponto ali que o preço sempre fechou acima daquilo ali e pegando as sombras. Então basicamente eu pego o início do corpo do candle ali e tento marcar a região onde tem mais sombras. Então o que é que eu procuro? Regiões com muitas sombras. Isso tudo aqui é uma região inteira de suporte. Então eu marcaria toda essa região aqui com um retângulo. Mas qual o problema de você marcar com um retângulo? Que você não sabe exatamente em qual ponto do retângulo você entra. É por isso que, o que é que eu faço? Eu traço linhas nas sombras. Só que em quais sombras? O que é que eu procuro? Eu procuro uma região intermediária onde a gente teve mais concentrações de sombras. Eu procuro uma região ali simétrica, mais ou menos como isso daqui. Tá vendo que a maioria das sombras esteve mais ou menos ali na mesma região? Então o que é que eu faço? Eu traço uma linha aqui no meio e sempre vou procurando o final das sombras. Deixa eu ver se eu consigo achar um exemplo pra você aqui. Acho que isso aqui era para outro vídeo, né? De como marcar, mas tudo bem. Eu vou te mostrar como é que eu faço. Bom, vou usar isso aqui como exemplo, não é o melhor exemplo, mas o que eu quero que você aprenda é a ideia. Então imagina que eu identifiquei isso daqui, que isso aqui é uma região de suporte. A gente viu que tem uma sombra aqui. Já vai uma dica pra você também. Marque com cores. Suporte verde e resistência vermelha. E se for em tempo maior, você deixa uma linhazinha grossa para saber exatamente ali de qual tempo gráfico é aquela linha. Porque às vezes você marca no 15 minutos e depois você desce para tempos menores. Então se eu estou operando no gráfico de 15 minutos, eu vou para o 15 minutos. Ó, vim aqui para o 15 minutos. Percebi que essas sombras aqui estão quase na mesma região. Então eu venho aqui, ó, linha horizontal, coloco uma linha verde, coloco a linha mais grossa para saber que é do tempo maior e coloco uma linha aqui, duplico a linha, coloco outra linha aqui. E se tivesse uma outra linha aqui no meio, eu colocaria outra linha aqui no meio. Então já marquei no tempo de 15 minutos. Deixei a linha grossa, travei a linha, depois desci para os 5 minutos. Quando eu desço para os 5 minutos, eu consigo ver que tem essas micro regiões aqui no tempo de 5 minutos. Então eu duplico a linha de novo e coloco aqui nessa aqui de 5 minutos. Só que eu diminuo a linha para eu saber que isso aqui é uma região de rejeição do tempo de 5 minutos. Então eu comecei a analisar no 15 minutos, comecei a marcar no 15 minutos e terminei a marcação no 5 minutos. Então ó, marquei aqui o finalzinho das sombras. E se você viu o vídeo de estratégia que eu utilizo para iniciantes, né, que é a estratégia de retração, que é esperar o gráfico tocar ali na região e voltar, basicamente eu faço a entrada a cada toque que o preço dá na linha. Então se você espera exatamente o preço tocar nessa última linha, você marcar só uma linha e espera o preço tocar aqui, você teria perdido todas as oportunidades de trade, porque o preço ele foi chegando em várias regiões. Então tem vários pontozinhos aqui que são excelentes pontos para você entrar a favor dessa rejeição de preço. E depois o preço veio aqui e rompeu, e eu vou falar sobre isso também, sobre rompimentos e como evitar, porque às vezes você marca e o preço vai direto. Então acho que deu para entender. Isso aqui é uma região inteira de suporte, entendeu? Não é só uma linha, isso aqui é uma região. Você vê melhor quando você está no tempo maior, entendeu? Mas você marca no tempo maior e no tempo menor e faz sua operação no tempo menor. Depois eu faço um vídeo sobre estratégias de entradas e qual o tempo exato para entrar na operação, algo que confunde muita gente, mas eu quero que você entenda esse conceito aqui. Então observe no gráfico maior qual foram as regiões, né, que o gráfico deixou mais sombras e marque as últimas sombras que tiverem o tamanho similar. Então você sempre vai marcar essas últimas sombras aqui e ó, você vê que essa sombra aqui, essa sombra aqui e essa sombra aqui, todas chegaram aqui na mesma região anteriormente e rejeitaram. Então olha quantas oportunidades aconteceram aqui para você fazer um trade. Quantas vezes o preço chegou nessa região no gráfico de 15 minutos, depois rejeitou e você poderia ter feito várias operações no tempo de 15 minutos. Então eu marco as últimas sombras aqui, eu procuro ali sombras que estejam num padrão similar, que estejam ali em uma região relativamente simétrica. Eu não quero que uma sombra esteja aqui embaixo e outra esteja aqui em cima. Então isso nos dá um range, uma região muito grande. A gente quer uma região pequena porque é coisa milimétrica. A gente não quer regiões muito distantes. A gente não quer uma sombra aqui e outra lá em cima. Enfim, anota essa daqui, depois faço um vídeo completo só sobre como marcar, tá bom? Comenta aqui se você quer ou qual tipo de conteúdo você quer também. Terceiro macete, que antes de entrar no terceiro macete, eu peço por favor que você se inscreva aqui, porque até aqui você tá aqui comigo aprendendo, eu tô no domingo aqui criando conteúdo pra você, então só se inscrever, entendeu? Aperta no botãozinho vermelho, não custa nada, aperta o botão do like, comenta alguma coisa, porque isso ajuda muito o YouTube a entregar o nosso conteúdo, e toda vez que o YouTube entrega o nosso conteúdo, a gente que é criador de conteúdo fica muito mais estimulado a continuar criando isso daqui. Então a gente quer que chegue a mais gente e a gente continua criando conteúdo. Então é uma troca, entendeu? Não te peço dinheiro, só peço que você clique aí e compartilhe o vídeo se puder. Terceiro macete com você é esse daqui, que é uma coisa que faz diferença. Aguarde pelo menos 2 toques na região para confirmar que aquilo é um suporte. E a gente sempre entra no terceiro e no quarto toque. Depois do terceiro e quarto toque na região de suporte ou resistência, ela começa
começa a ficar cansada, ela começa a ficar exaurida, podemos dizer assim. Então quanto mais o preço toca na região de suporte e resistência, mais tende a romper. A gente quer que dê um toque, 2 e no terceiro a gente entra. Então basicamente como é que funciona isso daqui? Ó, marquei aqui uma região, o preço tocou uma vez, tocou duas. A entrada seria no terceiro toque, ó. Terceiro toque, tocou, entrei. Quarto toque, tocou, entrei. Então perceba aqui, ó, eu marquei o corpo aqui dos candles e marquei as sombras. Então, ó, tocou uma vez, expectativa. Tocou outra vez, confirmação. Então entenda isso. Para você entender o suporte e resistência de fato, entenda que o primeiro toque é uma expectativa. Se você vê que o preço deixou um topo e acha que aquilo já é uma resistência, é só uma expectativa, é uma ilusão. O segundo toque confirma pra gente que aquilo realmente é uma zona de suporte ou de resistência. Então a gente sempre tenta entrar no terceiro ou no quarto toque. Geralmente eu prefiro entrar no terceiro. E aí você observa que quanto mais toques o preço dá naquela região, mais o preço tende a romper, mais próximo está do rompimento. Então tocou uma vez na resistência, tocou duas, beleza. Confirmou que aquilo é uma resistência. Tocou 3 vezes, entrei. Tocou a quarta vez, entrei também. E aqui no suporte a mesma coisa, ó. Marquei esse fundo aqui, depois marquei esse fundo aqui, depois marquei esse fundo final aqui. E basicamente a gente vai entrando a cada toque em fundo, dando preferência aos fundos mais fortes. Então qual fundo mais forte? Esse aqui de cima e esse aqui de baixo. Esse terceiro aqui não é tão forte, por quê? Porque só teve um toque, o outro toque aqui que rompeu. Então essas duas regiões são as melhores regiões, no caso nesse exemplo são as melhores regiões para entrar nesse tipo de estratégia. Tocou uma vez, beleza, expectativa. Tocou duas, opa, confirmou, deixou sombra, confirmou que essa região aqui é a região de suporte. Depois, ó, desceu, tocou 3 vezes, opa, entrei. Aqui que você entra. Então poderia ter entrado aqui, poderia ter entrado aqui, poderia ter entrado aqui e poderia ter entrado aqui. Então aqui entre suporte e resistência você teve 4 chances aqui embaixo para você entrar e 2 aqui em cima. A partir do quarto toque começa a ficar muito arriscado porque a região ela pode ser rompida. Então saiba olhar e observar quantos toques aquela região já teve. É por isso que eu falo para vocês e dou dicas de opere em tempos maiores, porque tu consegue ter tempo de parar e raciocinar e analisar o que está acontecendo. Então quando você é iniciante, você leva um certo tempo para você absorver as informações e analisar. E se você tentar fazer tudo muito rápido, você vai se confundir e vai perder dinheiro. Então o primeiro toque é uma especulação. O primeiro toque é uma especulação. O segundo toque é uma confirmação. O terceiro toque é o toque que a gente entra. Então a gente entra no terceiro, no quarto toque. Terceiro e quarto toque é a nossa entrada. Se quiser entrar na quinta, tudo bem. Mas é um risco que você deve estar disposto a correr e estar ciente que é mais arriscado, porém funciona. Tudo depende do contexto e do que está acontecendo no gráfico, entendeu? Então é um pouco mais complexo do que você pensa e você vai entender isso ao longo do tempo que você for operando com essa estratégia. Eu falo que cada erro que a gente tem dentro do mercado com a estratégia, a gente aprende um jeito de não fazer aquilo ali ou aprende algo novo. O ruim é quando a gente perde dinheiro, a gente não quer saber se aprendeu ou não, a gente só não queria ter perdido dinheiro. E tudo bem, eu entendo, é assim mesmo. Quanto mais a região for tocada e testada, mais próximo ela está do rompimento. Acho que deu para entender isso aqui. Bora lá, para o quarto macete, né? Atento à sequência de candles de força. Você tem que entender que os candles representam compradores e vendedores. Se você vê uma sequência assim, ó, candle vermelho, 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 corpo cheio, provavelmente o seu suporte ou a sua resistência vai ser rompida. Então toda vez que você vê o preço chegando desse jeito aqui, perto da sua região, é bem provável que aquilo ali seja rompida se ela já tivesse sido testada 2, 3, 4 ou 5 vezes. No caso 3, 4, 5 vezes. Então você observa isso daqui, a quantidade de toques que deu naquela região, e se você vê o preço chegando para dar o quinto toque, só que com aquela sequência gigantesca de candle, é muito provável que rompa. Então é tudo sobre análise e observação. Você observa o quão foi testada aquela região, quantas vezes foi testada, e você começa a observar a sequência de candles que vai chegando ali. Então Henrique, tô na região aqui, o preço já testou aqui, ó, testou 1, 2, 3, 4 vezes, chegou um candle gigantesco aqui, fechou aqui em cima, rompeu, entendeu? Então às vezes você vê uma sequência de candle assim, de candle ignorante mesmo, sai rompendo tudo, e aí você vê um suporte e resistência, só que quando você entra, já foi testado demais, e aí rompe, aí você perde dinheiro, enfim. Rompimento é um dos motivos que mais faz a galera perder dinheiro. Então você tem que saber qual momento de operar um rompimento e qual momento de operar um suporte e resistência. Eu não fiz vídeo sobre rompimento aqui ainda, mas na verdade eu fiz um vídeo. Gatilhos de entrada, eu falo um pouco sobre rompimento. Mas depois eu faço um vídeo completo sobre rompimentos e como você pega os rompimentos do jeito certo, tá bom? Então atento a essa sequência de candles de força, eles tendem a romper suportes e resistências. Quinto macete para você é observe se o preço ele vem deixando sombra nos últimos candles. Então se você está planejando operar suporte e resistência, tipo, eu quero operar mais ou menos aqui, ó. Quero operar nessa região. Isso aqui é uma região de suporte. Então, ó, tocou uma vez, 2, 3, opa, deixa sombra, entendeu? O terceiro toque já dá para ter entrado aqui. O terceiro você entra, a quarta você entra, mas a gente observa que os dois últimos candles ali deixaram muita sombra. Então, se o último candle, os dois últimos candles fecharam com o corpo cheio, fica meio atento, que a gente quer ver é rejeição de preço, a gente quer ver muita sombra naquela região. Então, se ficou com pouquíssima sombra, abre o olho, fica atento, observa, você tem que analisar, opa, quantos toques deu nessa região? Você tem que observar, tá deixando sombra?
agora? Ou será que já fechou de corpo cheio? Será que já tocou 4, 5 vezes? Será que ainda vale a pena entrar nesse suporte ou nessa resistência? Então você analisa. Se os últimos candles deixaram muita sombra e você ainda está no terceiro ou quarto toque, tudo bem, isso é algo muito positivo porque mostra que a rejeição naquela zona continua. Depois você viu que o preço subiu e olha esse candle vermelho, olha esse candle vermelho, olha esse candle aqui com essa sombra gigantesca apontando força vendedora, né? Pressão da parte dos vendedores. O preço tentou subir, os vendedores botaram pressão e empurraram. É por isso que você tem que dominar a leitura completa de candle. Tem uma aula completa aqui, um vídeo completo sobre como ler o gráfico de candlestick, onde eu explico a importância do corpo do candle, do pavio do candle, porque você tem que dominar e entender o que eles estão te falando. Então, ó, candle vermelho, vermelho, rompeu, entendeu? Terminou rompendo a região e depois, ó, o preço ele foi embora. Depois, ó, o preço chegou lá na frente e tocou na nossa região novamente de suporte, só que depois virou uma resistência e depois rompeu novamente. Então, é bem interessante que você domine isso aqui. Tem que dominar a leitura de candle e tem que dominar suporte e resistência. Se você só fizer isso, você ganha dinheiro, entendeu? Não procura estratégia milagrosa, curso milagroso, que o básico funciona. É porque a gente sempre acha que tem um macete, um segredo, uma estratégia mágica mirabolante, sendo que o básico funciona. Então, sombra é igual a rejeição. Quanto mais sombra ali, melhor pra gente. E o sexto macete, sim, eu dei um sexto macete, falei que era 5, mas eu botei 6, que eu lembrei isso aqui no final da aula. É de preferência para operar suporte e resistência a favor da tendência que o gráfico estava seguindo. Tudo que eu falei aqui pra você não é uma regra, mas é uma recomendação, entendeu? Então não leve tudo como regra, eu levo isso aqui como experiência própria, eu estou te ensinando isso aqui baseado na minha própria experiência. Então isso daqui é o que acontece, ó. O preço ele vinha aqui de queda, depois formou um topo, não conseguiu subir, ou seja, o preço na verdade ele vinha de uma alta aqui, deixa eu ver aqui, ó. O preço vinha da sequência de alta, subiu, fez um topo, caiu nessa região de suporte aqui, virou uma região de suporte, né? Tornou-se uma região de rejeição, depois o preço voltou a subir. Então, até aqui, qual era a tendência? Aqui a tendência era alta. A gente quer operar sempre a favor da tendência de alta. Então, a gente vai dar preferência a esses candles do fundo e fazer operações de compra ao invés de fazer operação de venda. Mesmo que deixasse muita sombra aqui em cima, a gente dá preferência a fazer operação de venda. E depois o preço ele subiu, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes aqui nessa região e subiu. Só que quando ele subiu, o topo que esse preço deixou aqui foi um topo mais baixo. Então, ó, depois caiu. Isso nos alerta que, opa, o preço está revertendo a sua tendência. Então, no momento que o preço ele fez um topo mais baixo e desceu, agora a gente reverteu com a tendência de baixa. Então, se o preço continuasse subindo aqui e rompendo, ele ia continuar a tendência de alta. Então, como o preço ele estava vindo de uma tendência de alta, a gente vai dar preferência para operações de compra. E depois o preço rompeu, só que rompeu ao sentido contrário, porque no caso a tendência aqui foi revertida. É por isso que você tem que entender muito sobre suporte, resistência e tendências, né? Você tem que dominar isso daqui. Você não precisa de banda de Bollinger ou isso, aquilo, ou encher o gráfico de média móvel. Simplesmente usando suporte, resistência e linhas de tendência você consegue operar normalmente com gráfico limpo. Então sempre dê preferência para operar a favor da tendência majoritária do gráfico. Nesse caso aqui era a tendência de alta. Depois reverteu, mas isso aqui cabia a você como trader identificar que, opa, topo menor, queda, rompimento, entendeu? Então aqui você, se tivesse esse conhecimento, você provavelmente talvez não tivesse entrado nessa região por causa da sequência de candle vermelho e por causa do topo menor, que mostra pra gente que isso virou uma reversão de tendência, tá bom? Então se o gráfico ele tá lateral, né, o gráfico ele ficou lateral e ele vem da tendência de alta, a tendência é que ele rompa para cima, né, que ele vá para cima e continue a sua tendência. Não é uma regra, o contrário acontece, né, não existe coisa 100%, mas isso daqui, tudo isso que eu mostrei com você é o que acontece na maioria das vezes e você pode seguir tudo e mesmo você seguindo tudo vai ter uma operação ou outra que você vai errar, mas isso com certeza vai aumentar muito a sua assertividade. E amigos, eu aprendi isso aqui na marra, na dor, tomando loss. Então eu espero ter ajudado vocês, se inscreve aqui no canal, assista o conteúdo, meu nome é Henrique, eu te vejo no próximo vídeo.